Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rogério aí hoje trazendo uma revisãozinha básica aí sobre esse conteúdo apresentado aí esses dias de geopolítica, né? E a outra aula falando lá Primeira e Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Por exemplo, quando a gente fala nesse assunto de geopolítica, a gente envolve esses problemas, principalmente problemas entre países, né? Principalmente problemas onde está envolvido guerra, atritos internacionais, né? Que geopolítica é isso, esses assuntos internacionais de Estado, né? Os assuntos de defesa territorial, assuntos de política, né? Que possa acabar envolvendo algum critério que não seja bem visto por um lado ou pelo outro, pode ocasionar alguns tipos de problema. Os mais famosos que nós tivemos, foi a Primeira Guerra, a Segunda e a Guerra Fria. Né? Hoje a gente está tendo esse daí da Ucrânia com a Rússia, né? Está movimentando muito aí os bastidores nesse período. Mas a gente vai falar desses principais, tá? No caso aí da Primeira Guerra, tem um textozinho aí, filas de rostos pálidos, murmurando máscaras de medo. Eles deixam as trincheiras subindo pela borda, enquanto o tempo bate vazio apressado nos pulsos. A esperança de olhos furtivos e punhos cerrados naufraga na lama. Ó Jesus, fazei que isso acabe. Então, Jesus, fazei que isso acabe, fazei que essa guerra acabe. A guerra é sangrenta, a guerra não é boa, a guerra não é vantajosa para nenhum lado. Ambos os lados perdem economicamente, perdem, né, humanitariamente, que se perdem muitas vidas, perdem estrutura, a estrutura do país fica arrasada, financeira, física, né? Então a guerra não é legal, e sem motivo é pior ainda. Na Primeira Guerra Mundial a gente já viu lá que teve aquele problema do assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, que acabou indo para a Sérvia e não deveria ter ido. Aí começa um país a entrar, outro a entrar, e a gente já viu também que isso foi só um estopim, porque já vinha uma mágoa muito grande entre esses países, né, lá atrás, principalmente no caso da Alemanha, por causa da partilha africana, que ela ficou com pouca parte, ela achou que deveria ficar com mais. Então esses sentimentos vão se acumulando dentro desses territórios, desses países, né, que acabaram culminando nessa guerra aí mais para frente. Aí o cara fala, o estopim foi a morte, se ele não tivesse morrido, ia ter a guerra do mesmo jeito que ia acontecer. Outra coisa que ia levar a essa guerra. O fragmento acima descreve os horrores causados pela luta, né, de trincheiras travada durante a Primeira Guerra Mundial. Sobre os desdobramentos aí econômicos, políticos ou sociais desse conflito global, em que a Rússia teve que se retirar do conflito para solucionar um conflito interno. É a famosa Revolução Russa, que acabou contribuindo aí para o nascimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e para o desmembramento do Império Austro-Húngaro, né, que foi desmembrado, vou subir aqui a foto para não ficar na frente, e se transformou em outros países, né, um território muito grande, foi desmembrado, e a Rússia acaba se juntando e surgindo a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, onde você tem aí os czares russos, que ostentavam uma riqueza enorme, enquanto a sua população passava fome, passava necessidade. E aí, por causa disso, houve um movimento aí que acabou derrubando aí os czares, ou czarismo, como alguns chamam. Um outro tópico aí seria sobre a Primeira Guerra Mundial também, que foi um conflito de amplas proporções, ou seja, um conflito grandioso, né, muito grande, né, de proporções gigantescas. Ambos atacaram e foram atacados, e que envolveu os principais países europeus, além de países de outros continentes. A Alemanha foi responsabilizada por essa guerra, além de pagar indenizações à França e à Inglaterra, e também devolver territórios ocupados, como por exemplo a Alsácia e Lorena, que era uma área rica em carvão mineral da França, que a Alemanha ocupou ela durante um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Isso também foi uma das causas aí da Primeira Guerra Mundial, que aí a França ficou meio chateada,
a Alemanha não devolveu e depois houve a guerra. Então, você estava nesse período aí da Revolução Industrial pulsando, né? Segunda Revolução Industrial aí, né? O uso dos combustíveis fósseis para gerar energia elétrica, e a Alemanha bombando com suas fábricas, ela se utiliza desse território, né? E o interessante disso tudo é que mesmo com o Tratado de Versalhes, que é onde cria essa multa e essa obrigatoriedade de devolução, a Alemanha não respeitou, né? Quando Hitler assume o poder, ele não cumpre esses problemas, né? E a gente já vai ter aí o início da Segunda Guerra Mundial, que novamente, por causa também de território, por causa de expansão territorial, a Rússia resolve expandir seu território, tá? Hoje é uma revisão rápida, básica. Bom, pessoal, qualquer dúvida deixa um comentário. Depois de anexar a Áustria, o governo alemão alegou que se tinha direitos também sobre a região dos Sudetos, localizado na Tchecoslováquia. A gente está falando aí já da Segunda Guerra Mundial. O Pacto Germano-Soviético foi um acordo de não agressão mútua assinado entre Rússia e Alemanha em 1939. Lembra que eu falei na aula que o problema de Hitler foi esse, que ele assinou um acordo com os russos, ou com os soviéticos, né? E não respeitou esse acordo. Ele depois ataca a União Soviética. Aí a União Soviética entra na guerra. A Blitzkrieg foi a tática de guerra responsável aí pela rapidez e eficiência do combate das forças armadas da Alemanha nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Hitler tinha uma grande tropa motorizada, né? E também Hitler tinha muita tecnologia que outros países não tinham, que queriam. E utilizou-se isso daí, inclusive, para poder flanquear, chegar mais rápidos aos pontos de contato, passar informações via mensageiros mais rápidas, né? E isso fez, se você tem informação em tempo rápido, você consegue vantagem sobre o seu inimigo. Esse era o pensamento de Hitler. E deu certo naquele período, durante um bom tempo. Em dezembro de 1941, os japoneses desferiram aí um grande ataque à base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. Convenceram lá o imperador Hirohito a atacar os Estados Unidos. Os Estados Unidos corta. Como o Japão era aliado do eixo da Alemanha, os Estados Unidos cortou o fornecimento de petróleo para os japoneses. Então o imperador se sentiu muito ofendido, o pessoal começou a botar na cabeça do imperador que isso não podia acontecer, que ele era um herói, não sei o que lá, e que ele tinha que atacar os americanos. Então o imperador foi convencido e acabou mandando lá os kamikazes jogar bomba na ilha de Pearl Harbor. Isso deu um merdelê, porque foi um ataque meio que covarde, matou mulheres e crianças que moravam, civis que moravam na ilha, destruíram vários aviões de guerra norte-americanos, vários navios, e por final os pilotos ainda atacavam o avião com eles dentro, né? Por isso o nome kamikaze. Eles se matavam quando acabavam a munição. Os Estados Unidos imediatamente bombardeiam as cidades de Hiroshima e Nagasaki, que foram aí bombardeados com as bombas atômicas em agosto de 1945. Após os ataques kamikazes à ilha de Pearl Harbor, olha o problema, destruiu o Japão. Num quadro de profunda crise econômica e social, políticas aí emergiram aí no fim da Primeira Guerra Mundial e da crise de 1929. Dois regimes aí surgiram com isso: o fascismo e o nazismo. O fascismo de Alberto Mussolini e o nazismo de Adolf Hitler. Ambos, para se legitimar junto à opinião pública, propunham-se alterar pela força, se necessário, uma ordem mundial que consideravam injusta e prejudicial aos seus interesses nacionais. Diziam também, que seus regimes eram para defender a família, a moral e a honra da família, a dignidade da família e muito mais aí que eles utilizavam
de propaganda para os seus regimes. No plano interno, tratavam-se de regimes autoritários, ferozmente anticomunistas, baseados na inexistência legal de apenas um partido, além de constante recurso à censura e repressão política contra os críticos e opositores. Eram regimes bem fechados, né? Mussolini, Hitler, ambos eram adorados por parte da população e odiados por outra parte. Entre 1939 e 1945, aconteceu a Segunda Guerra Mundial, que tornou aí o conflito mais violento de todo o século. Vamos falar assim, os grandes vencedores, né, dessa guerra foram Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. E também França, né, tendo em vista que a Alemanha ficou dividida em 4 territórios. Um território pertencente à União Soviética, uma parte aos Estados Unidos, outra parte à França e outra parte à Inglaterra. Tá ok, pessoal? Então, olha só, galera, isso é só um resumão para a prova de vocês. Eu acho que com isso daí dá para vocês lerem isso aí. Vou mandar o material também. Vocês conseguirem ler e tudo mais, vocês vão conseguir tirar uma nota muito boa. Qualquer dúvida é só chamar. Ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Guerra Fria, que é muito importante também, que foi aí um nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial. Envolveu 2 países que adotavam sistemas políticos e econômicos opostos: capitalismo e o socialismo, capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. Os 2 países protagonistas foram os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica. É uma ideologia, né, de qual país era melhor, qual sistema econômico era melhor, qual modelo de vida era melhor, era mais sustentável. A Guerra Fria foi a expressão utilizada para caracterizar um tipo de política externa decorrente aí da polarização do mundo em 2 blocos políticos e militares após a Segunda Guerra Mundial. Que 2 blocos era esse, gente? O bloco capitalista e o bloco socialista. O bloco capitalista, Estados Unidos, né, Inglaterra, França, né, a parte da Alemanha, o bloco socialista, parte da Alemanha, União Soviética, países do leste europeu em geral que faziam parte da União Soviética. Então formavam 2 grandes blocos, né, que também foram criados também aí, né, como a gente está vendo aqui ainda, o Pacto de Varsóvia, né, criado em 1955, extinto em 91, quando acaba aí a União Soviética. O principal objetivo era consolidar a influência soviética sobre os países da Europa Oriental, ou seja, impor, né, mostrar que eu sou forte, que eu estou ali para te defender. Né? Em contrapartida, foi criado também, aí antes um pouco, a OTAN, que era no caso, contrapartida, desculpa, o Pacto de Varsóvia foi criado em oposição à OTAN, né, que a OTAN foi criada primeiro, em 4 de abril de 1949. A Organização do Tratado do Atlântico Norte foi criada aí principalmente para defender os países capitalistas da influência socialista. Não criaram-se 2 blocos enormes, né, políticos e militares, né, a OTAN de um lado e a Pacto de Varsóvia de outro. E assim, eles chegaram algumas vezes de ponto às vias de fato de se enfrentarem, mas acabaram voltando atrás, até porque uma guerra entre essas 2 nações naquela época seria considerada a Terceira Guerra Mundial, porque seria uma nova guerra, uma guerra atômica. E é o que a gente está vendo hoje, né? Estão na esperança aí desse negócio aí da Ucrânia acabar logo, né? Cada um ficar pro seu lado, sossegado, porque está na iminência, inclusive a ONU já relatou a iminência de um ataque nuclear russo, né? E, então existe essa possibilidade. E isso não vai ser bom para ninguém. A gente já está sofrendo com o resultado dessa guerra, os preços estão aumentando brutalmente, né? E se entra uma guerra mundial, vai aumentar mais ainda, a pobreza e a miséria vai se espalhar mais ainda. Galera, grande abraço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer dúvida, deixe um comentário lá, uma mensagem que eu vou responder. Grande abraço a todos, tchau, tchau.